Olá a todos, meu nome é Lucas Roberto Martins, comigo está meu colega Marco César Machado dos Santos. A gente vai apresentar o projeto conceitual de uma aeronave ultraleve denominada Falco 376, e esse trabalho é o projeto final da disciplina de Engenharia de Veículos Aeroespaciais, lecionada pelo professor Rafael Cuenca, na UFSC Campus Joinville. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma aeronave ultraleve capaz de fazer uma viagem de Passo Fundo a São Miguel do Araguaia. Se feita de carro, essa viagem levaria em torno de 28 horas e 2.200 km. Assim, definiu-se a missão na qual o avião deve decolar do aeroporto de Passo Fundo e pousar no aeroporto de São Miguel do Araguaia. Esse trajeto em linha reta leva em torno de 1.700 km e estima-se que seja concluído em 6 horas. Então aqui pode ser visto o trajeto em linha reta do aeroporto de Passo Fundo até São Miguel do Araguaia. E foi definido um tempo de loiter máximo de 15 minutos e um cruzeiro estimado em 5 horas e 45 minutos. No diagrama de missão, então, a gente pode identificar um período de aquecimento dos motores, táxi e decolagem, seguida de uma etapa de subida, uma etapa de cruzeiro, um loiter e uma tentativa de pouso. Se a tentativa não for bem sucedida, terá uma nova subida, uma pequena etapa de cruzeiro para um aeroporto próximo, seguida de uma etapa de descida e finalizando com pouso e taxiamento na pista. Aqui estão os dados do aeroporto de origem e destino. Então, para a cidade de Passo Fundo, localizada no estado do Rio Grande do Sul, temos a pista a uma altitude de 725 metros, com um comprimento de pista de 1.680 metros e uma largura de 30 metros. Enquanto que para o aeroporto de São Miguel do Araguaia, localizado em Goiás, está a uma altitude de 381 metros, com um comprimento de pista de 1.500 metros e uma largura de pista de 30 metros. Assim, definiu-se para a missão, com base em aeronaves concorrentes já existentes, uma razão de subida de 1.800 pés por minuto, uma altitude máxima de 22.000 pés, sendo que nessa altitude deve ser usado um sistema de oxigênio, uma altitude de serviço de 12.000 pés, uma velocidade de stall de 60 milhas por hora, uma velocidade de cruzeiro de 209 milhas por hora e uma velocidade máxima de 230 milhas por hora. Também definiu-se um número máximo de tripulantes, sendo 2, com um peso máximo da tripulação de 77 kg por pessoa, sendo então 150 kg total, um peso máximo de bagagem de 37 kg por pessoa. O alcance máximo da aeronave esperado é de 2.000 km, com uma autonomia máxima de 8 horas. Boa tarde, eu sou o Marco César. Eu vou falar um pouco aqui agora da estimativa para o ENTOL, peso máximo de decolagem, né? O nome é autoexplicativo, o peso máximo de decolagem, o maior peso que ela vai ter logo antes da decolagem, né? Ele é calculado por esse modelo aqui que foi proposto por Hamer. Essa equação aqui, que é o peso máximo de decolagem, W0, é a soma do W, o peso da tripulação, mais o peso do payload, o peso do combustível e o peso vazio, né? Alguns dados, como por exemplo o peso da tripulação e do payload, são dados conhecidos desde a primeira etapa, né? Mas, por exemplo, o peso vazio e o peso de combustível são um pouco mais complicados de encontrar, né? Então, para estimar o peso vazio, Hamer propôs essa fração de peso vazio aqui, que é calculada através de um processo iterativo, porque nós temos o peso máximo de decolagem dos dois lados aqui da equação, né, multiplicado por algumas constantes. Essas constantes são tabeladas de acordo com a classe da aeronave. Então, aqui no caso, a gente tem a aeronave home built, temos essas constantes A para sistema imperial e para sistema métrico, constante C, e esse K que vai ser o enflechamento da asa, né? Hamer também tem algumas, para ter uma estimativa se está certo ou não essa fração de peso vazio, que foi calculada pelo código MATLAB de forma iterativa, né, depois que as constantes foram corretamente substituídas. Hamer tem aqui alguns dados históricos, né? Dá para ver que se espera que para essa aeronave essa fração de peso vazio esteja entre 0,51 e 0,58 aproximadamente, né? Será, né? Já para estimar o peso de combustível, essa fração de combustível, Hamer também tem essa relação aqui, né?
E essa relação ela prevê um residual de 6% de combustível a mais no fim do tanque da missão, né? Um pouco uma margem de segurança aí, né? E essa relação ela considera cada uma das etapas que estão previstas no diagrama da missão: subida, cruzeiro, loiter e tudo mais, né? Essa fração de combustível, algumas partes como taxiamento, subida e descida, elas são já estimadas em dados históricos, né? Mas para essa variação aqui nas fases de cruzeiro e de loiter, não são dados históricos. Tem que utilizar as equações de Breguet e de Endurance, que são essas duas equações aqui, né? Onde o R é o range, o alcance da aeronave, né? O C é o consumo específico do motor, que é uma propriedade do motor e ele deve ser corrigido por ser um motor a pistão, né? A velocidade em pés e a razão de sustentação e arrasto, o L sobre D. E esse L sobre D ele também é necessário ser estimado através dessas equações, porque ele está relacionado com a razão de aspecto molhada, que por sua vez está relacionado com as áreas molhada e área de referência, né? E ele também tem que ser corrigido por causa de ser um motor a pistão, né? Então o L sobre D do loiter, o motor a pistão, ele é aproximadamente 0,866, o L sobre D máximo, e o LD de cruzeiro é igual ao LD máximo, né? São correções que são feitas para um motor a pistão, né? Então, assim, a fração de combustível por etapa, como foi calculado antes, né? Aqui para o aquecimento, taxiamento, decolagem e subida são constantes de dados históricos, e aqui também pouso e taxiamento também é constante de dado histórico, né? Subida também de dado histórico, tentativa de pouso. Já para cruzeiro e loiter, cruzeiro 1, loiter 1 e cruzeiro alternativo, né? Elas são estimadas pelas equações que foram apresentadas anteriormente. Então, assim, ao final de cada combustível, ao final de cada etapa, tendo essas frações, dá para estimar o peso ao final de cada etapa, né? Porque antes você tinha o peso da etapa 1 sobre o peso da etapa 0, o peso da etapa 2 sobre o peso da etapa 1, então você, tendo essas relações e organizando elas, você consegue pegar o peso ao final de cada etapa, né? Ao final da decolagem, esse é o peso da aeronave, ao final da subida, esse é o peso da aeronave, e assim você consegue tirar o peso de combustível que tem no final, lembrando que tem aquela adição de aproximadamente 6%, né? Então assim, no fim a gente tem todos os pesos que compõem a aeronave, né? O peso da tripulação de payload, que já era definido em libras, né? O peso vazio, que foi definido pela equação iterativa, resolvida no MATLAB, pelas constantes, né? O peso de combustível, que foi ali estimado pelas frações de combustível de cada etapa, e que somados eles resultam no peso máximo de decolagem da aeronave, né? Esses valores, todas essas tabelas foram atualizadas já após a etapa 4, em que houveram certos recálculos para estimar melhor esse peso máximo de decolagem. Falando agora um pouco sobre a potência-peso e a carga-lar. A potência-peso ela geralmente aparece como tração-peso, só que tração-peso é utilizada mais para aeronaves a motores a turbo, né? Como é um motor a pistão, tem que ser feita uma correção através da eficiência do motor e da velocidade, que transforma a tração-peso em potência-peso. Esses dois parâmetros, eles são parâmetros de performance não constantes, porque, por exemplo, a potência-peso, conforme a altitude aumenta, a aeronave vai perder potência, né? E o peso, como foi visto na etapa anterior, também não é constante, né? Ele varia. E a potência-peso, por exemplo, esses dois parâmetros eles se baseiam em trade-offs, né? De forma que, por exemplo, uma alta potência-peso você requer uma menor pista de decolagem, você tem uma maior turn rate da aeronave, mas em troca você também tem maior peso, você precisa de um motor maior, né? Então não são parâmetros que você simplesmente joga para cima, não, eles precisam ser otimizados, né? A carga-lar também, a carga-lar ela é o peso da aeronave pela área de referência, e o peso não é constante, né? Como foi visto antes, né? E o que acontece é que ela também, uma carga alta, oferece uma menor
Você precisa de uma menor tensão de decolagem, mas você vai ter uma menor velocidade também. Então esses dois parâmetros de performance precisam ser otimizados. E isso é feito através do diagrama de restrições, que é uma técnica em que você tem restrições que restringem valores mínimos ou máximos para potência peso e para carga lar. Por exemplo, o critério de Landing, aqui essa linha verde, estabelece um valor máximo para a carga lar. A carga lar não pode passar dessa linha verde. Os valores aceitáveis de carga lar estão à esquerda. Já, por exemplo, o critério de Take-Off estabelece o valor mínimo para potência-peso. A potência-peso não pode estar abaixo desse valor. Ele tem que estar acima. Então, você juntando essas restrições, colocando todas elas no mesmo diagrama, você encontra uma faixa de operação na qual esses valores são aceitáveis, né, para serem utilizados, né, de forma que os trade-offs sejam os mais satisfatórios possíveis, que você tire o maior proveito dos benefícios dele, tendo a menor perda possível. Né. Aqui, essa região branca é onde estão os valores aceitáveis, né, que estão dentro dos limites, que não passaram dos limites superiores expostos, mas nem dos limites inferiores. Né. A região colorida são onde os valores não podem ser aceitados, eles estão fora, eles estouraram as restrições, digamos assim, né. E o local ideal desses valores é calculado por um algoritmo MATLAB, né, que no caso é encontrado como sendo esse ponto aqui, essa interseção entre a linha do critério de cruzeiro e do critério de pouso. Que, enfim, resultaram em sendo esses dois valores aqui, para potência peso e para carga lar. São os valores onde aqueles trade-offs são seus mais satisfatórios, você vai ter a menor perda possível. Assim, agora vamos para a etapa de dimensionamento de asa, empenagens e fuselagem da aeronave. A partir da carga lar e do peso máximo de decolagem calculados, é possível dimensionar a área de asa, envergadura e corda, tal que para essas condições a gente precisa ter uma asa de 6,82 pés quadrados e uma envergadura de 24,15 pés. Também é definido agora o aerofólio, e pelo método proposto por Sadrai, temos que o aerofólio deve ter um CL de incidência de 0,578 e um CL máximo de 1,871. Comparando-se com aeronaves concorrentes, apenas o perfil de aerofólio USA 35B atende os critérios calculados. Aqui então temos o perfil do aerofólio USA 35B. E aqui temos a curva polar de sustentação em função do ângulo de ataque do mesmo aerofólio. Portanto, temos para o aerofólio uma relação espessura sobre corda de 11,61% máximo, um camber máximo de 3,19%, um CL máximo de 1,9781, um ângulo de stall de 17 graus, um CL alfa de 8,4 por grau, um alfa de L igual a zero de menos 5,5 graus, um CL de incidência de 0,5785 e um ângulo de incidência de menos 0,5 graus. Assim ficou definido para a asa que ela será do tipo asa baixa, terá um perfil de aerofólio USA 35B, não terá enflechamento, o afilamento será nulo, ou seja, a asa será reta, terá um diedro de 5 graus, pontas arredondadas sem winglets e ângulo de incidência de menos 0,5 graus, como visto anteriormente. Já para a cauda, definiu-se o uso de empenagens do tipo T, tal que para o estabilizador horizontal, definiu-se o uso do perfil USA 35B, porém invertido, portanto com ângulo de incidência de mais 0,5 graus, ou seja, positivo, um ângulo de fechamento de 5 graus, uma razão de afilamento de 0,6, sem diedro e pontas arredondadas, ou seja, sem winglets. Enquanto que para o estabilizador vertical definiu-se o uso do perfil NACA 0012, um ângulo de fechamento de 20 graus, uma razão de afilamento de 0,6, não tem diedro e também são pontas arredondadas sem winglet. E o estabilizador vertical também conta com um ângulo de incidência nulo. Aqui estão os parâmetros definidos e calculados para a asa e empenagens já atualizados. Então a gente pode identificar aqui como a asa não é afilada, ou seja, a razão de afilamento é 1, a corda na raiz, na ponta e a corda média de aerodinâmica são iguais, 2,68 pés. Já para o estabilizador vertical, como a razão de afilamento é 0,6, ele vai ter uma corda na raiz de 1,87 pés, uma corda na ponta de 1,12 pés
uma corda média aerodinâmica de 1,71 pé. Já para o estabilizador horizontal, também com uma razão de afilamento de 0,6, terá uma corda na raiz de 1,55 pé, uma corda na ponta de 0,93 pé e uma corda média aerodinâmica de 1,42 pé. Aqui a gente pode identificar o modelo de asas e empenagens que foi implementado no software XFLR5. Portanto, aqui estão os parâmetros definidos e calculados para as superfícies de controle, utilizando os métodos propostos por Hamer. Para os flaps teremos uma corda de 0,80 pé, enquanto que para os ailerons teremos uma corda de 0,67 pé. A envergadura dos ailerons será de 9,66 metros, o profundor terá uma corda de 0,75 pé e uma envergadura de 4,48 pé, enquanto que o leme terá uma corda de 0,70 pé e uma envergadura de 2,69 pé. Já para o dimensionamento da fuselagem, foi utilizado as relações estatísticas apresentadas por Hamer. Também foi adotada uma relação de fineza igual a 4, porque segundo Horner, esse é o valor na qual o arrasto é minimizado. Assim, a gente pode ver que a relação de fineza ela é uma relação entre o comprimento da fuselagem e o diâmetro da fuselagem. Utilizando os métodos estatísticos de Hamer, chegamos, portanto, a um comprimento máximo de 20,06 pé, ou 6,11 metros, e um diâmetro máximo de 5,02 pé, ou 1,53 metros. Comparando esses dados com as aeronaves concorrentes, podemos ver que está dentro do esperado. Agora falando sobre o trem de pouso, né? O primeiro de tudo é escolher a configuração do trem de pouso, né? A configuração escolhida foi essa configuração em triciclo, é a mais comum para aeronaves dessa categoria e ela também bem simples, né? Foi escolhido o triciclo retrátil, você pode puxar ele para dentro da estrutura porque ele minimiza o arrasto aerodinâmico, né, durante o voo. As rodas do trem de pouso elas vão estar sujeitas a certos carregamentos, né? Esses carregamentos foram estimados por essas equações aqui de Hamer, né? Onde W, por exemplo, é o peso, a B e a T são essas aceleração devido à frenagem ou a rotação da cauda na decolagem, G é a aceleração da gravidade, H é a distância entre o CG e o trem de pouso, B é a distância entre a roda do trem de pouso principal e a roda do trem de pouso do nariz. E essas outras medidas todas são relações geométricas entre posições relacionadas aos trens de pouso do nariz e o CG, ou entre os trens de pouso do nariz e os trens de pouso principais. Assim, calculando aquelas cargas, você encontra esses valores, né, que são as cargas às quais vão estar sujeitos os trens de pouso, tanto no nariz quanto os principais. Hamer estabelece uma forma para você dimensionar tanto o diâmetro quanto a largura dos pneus do trem de pouso, né? Ela é baseada em constantes e na classe da aeronave mesmo, para você ter essa estimativa dos trens de pouso de nariz e os trens de pouso principais, que serão um pouco maiores, né? Assim, com base nesses resultados aqui, foi escolhido os trens de pouso dessa categoria Type 3 para atender essas medidas, né? E aqui você tem a pressão dos trens de pouso dessa categoria, né? E elas estão de acordo com as aeronaves concorrentes que também utilizam essa classe de pneus, né? Para dimensionar já as rodas, ele é feito com base no sistema de frenagem e o quanto de energia cinética, kinetic energy, ele tem que absorver, né? Nessas situações aqui, com uma velocidade de 1 e o peso máximo de decolagem, W0, né? Ou, por exemplo, nessa situação, na velocidade de stall e no W de pouso, né? Você vai ter um valor de energia cinética que tem que ser absorvido nessas situações, né? E a partir desse valor, você encontra mais ou menos o diâmetro da roda, aqui nesse gráfico, por exemplo. Então, aqui, observando esses valores de energia cinética que vão ser absorvidos nessas situações, para o máximo valor, precisa de uma roda de 7 polegadas para que o sistema de freios funcione normalmente e consiga dissipar essa energia cinética. O sistema de amortecimento pode ser usado em vários molas sólidas, sistemas com alavancas ou eixos rígidos, né? Foi escolhido um sistema de mola sólida, que é
o sistema mais simples possível. Esse sistema amortecedor ele tem que ter um curso, que é o quanto ele vai deformar, né? O curso da mola, digamos assim, ele é estimado a partir dessas relações aqui de Hamer, né? Tem a ver com a velocidade vertical, a velocidade na hora do toque com o solo, né? A aceleração da gravidade, o peso de pouso, né? A eficiência do amortecedor e dos pneus, que é descrita por Hamer, né? De valores históricos. E o curso, por exemplo, o curso dos pneus ele é dado como sendo metade do diâmetro, né? E assim você encontra o curso do amortecedor, o quanto ele vai deformar na hora do toque da aeronave no chão. Agora vamos para a etapa de dimensionamento do sistema propulsivo da aeronave. Foi escolhido um sistema do tipo pistão-hélice, pois o mesmo apresenta o menor custo de aquisição, operação e manutenção, bem como também é o sistema mais usado na categoria da aeronave. Do diagrama de restrições a gente tem que a relação potência-peso é 0,18277. E também conhecendo o peso máximo de decolagem, a gente tem a potência necessária para a decolagem. Assim a gente precisa de 362 cavalos para a decolagem. Adotando-se um excesso de 10% por segurança, temos um total de 398 cavalos necessários. A equipe optou pelo sistema propulsivo do tipo Tractor, na qual o motor fica no nariz da aeronave, e o motor escolhido que se enquadrou na potência requerida calculada é o Robinson Power LS3. Trata-se de um motor V8 6.2 litros, com a potência máxima de 450 cavalos, uma BSFC com consumo específico de 0.342, com um consumo de cruzeiro em média de 6,6 galões, fornecendo cerca de 250 cavalos, e a massa total do conjunto já instalado na aeronave é 525 libras. Dentro dessa massa já está incluso o sistema de redução e acoplamento de hélice, o sistema de lubrificação, alimentação elétrica de combustível, partida e geração de energia no alternador. O motor também possui um sistema de injeção eletrônica de altíssima confiabilidade e opera tanto com gasolina de aviação, gasolina comum e pode ser operado também com etanol. Já para o dimensionamento das hélices, para o cálculo da tração estática, foi usado o método de Diels, segundo propõe Hamer. Chegamos então a um valor estimado de diâmetro de 80,43 polegadas, um ângulo de pitch de 67,35 graus, uma tração estática de 2.798,72 libras e uma tração de cruzeiro de 839,31 libras. Agora para estimar, para prever o CG da aeronave, né? Primeiro de tudo aqui tem um modelo feito no OpenVSP da aeronave, né? A gente tem aqui a tripulação, carga paga, bloco de motor. Aqui a estimação do CG ela é feita elencando o peso de cada componente, né? E a sua posição em relação a uma referência conhecida como datum. Pode ser adotada, por exemplo, em relação ao nariz da aeronave. Né? Então aqui é feita essa tabela em que você tem o componente, o seu peso e a sua posição. O Nicolai descreve que essa previsão do CG ela é feita a partir de um somatório dos momentos dos componentes, né? Você tem esse peso, você tem a posição, você tem o momento, dividido pelo peso total da categoria. Né? Categoria, então, por exemplo, essa tabela representa a categoria das estruturas, fuselagens, asas, estabilizador horizontal, estabilizador vertical. Né? Aqui tem a categoria dos sistemas propulsivos elétricos, motor, telecombustível, aviônico. E aqui tem a categoria dos tripulantes, das bagagens e dos assentos. Para cada uma dessas categorias, você faz essa somatória dos momentos e divide pela somatória dos pesos da categoria. Né? Fazendo isso, você consegue encontrar o CG. Encontrar o CG vazio, sem combustível, né? E o CG de decolagem seria com combustível, com a carga paga, com a tripulação completo. Né? E aqui nota-se que ocorre esse deslocamento, esse passeio do CG, né, entre essas duas situações de aproximadamente 1,26 pés. Que a aeronave vai sair, ela vai estar com o tanque cheio, esse combustível você acaba gastando, né, e ocorre esse deslocamento do centro de gravidade da aeronave. Chegamos agora na etapa de previsão aerodinâmica da aeronave. É chamado de arrasto parasita as forças de arrasto que não tem muita correlação com a sustentação, e sim é composto majoritariamente pelo
rastro de atrito de pele, que é correlacionado com área molhada. Então, em etapas anteriores, foi estimado de maneiras bem simples um coeficiente de arrasto parasita de 0,028 e agora será então feita a estimativa do mesmo utilizando-se o método Component Buildup apresentado por Hamer. Esse método é mais preciso e permite ter uma estimativa um pouco mais coerente com a aeronave. Esse método ele permite se estimar o arrasto parasita de cada um dos componentes da aeronave. Cada componente terá o seu próprio coeficiente de fricção CF, um fator de forma FF, um arrasto de interferência Q e a área molhada. Isso tudo será dividido pela área de referência, que no caso é a área de asa, somado a um coeficiente de arrasto miscelâneas, que são valores tabelados de alguns componentes, como trem de pouso, antenas, flaps, entre outros, e também um coeficiente de arrasto relacionado a vazamentos aerodinâmicos e protuberâncias na aeronave. A equipe optou por implementar uma medida de segurança nesse projeto, sendo ele um sistema de paraquedas, muito semelhante ao sistema CAPS empregado em aeronaves da empresa Civils. O valor do coeficiente de arrasto parasita do sistema também foi considerado nos cálculos, bem como também foi considerado o caso que o motor está desligado e as hélices paradas, gerando arrasto. Então aqui a gente pode ver como é que funciona esse sistema CAPS de paraquedas presente nas aeronaves Civils. Em um eventual pane, no qual o piloto está longe da pista e não consegue se aproximar para pouso, ele pode acionar o sistema CAPS, que irá abrir o paraquedas e desacelerar a nave até o contato com o solo de maneira muito mais segura. Aqui temos uma estimativa do coeficiente de arrasto parasita para a condição de cruzeiro. A gente vai ter um coeficiente de arrasto parasita de 0,1855. Caso o motor esteja desligado, ou seja, com a hélice parada, no caso de uma pane, esse coeficiente de arrasto parasita sobe para 0,818. Caso o trem de pouso esteja acionado, por algum motivo, o coeficiente de arrasto sobe para 1,90. Na condição de cruzeiro com o motor desligado e paraquedas acionado, temos 2,36 e por fim, na condição de cruzeiro com trem de pouso e o sistema de paraquedas acionados, bem como o motor desligado, o coeficiente de arrasto parasita sobe para 4,25. Já para a condição de pouso, com o trem de pouso acionado, o coeficiente de arrasto parasita da aeronave é de 1,90. Com o acionamento dos speed brakes, o coeficiente de arrasto parasita sobe para 3,5. Se o trem de pouso estiver acionado e o motor desligado, teremos o coeficiente de arrasto parasita de 2,7, enquanto que para a condição de decolagem teremos um arrasto parasita de 1,90595. Também estimando o arrasto parasita para a condição de aproximação, teremos um arrasto parasita de 0,01874 e caso o motor esteja desligado na aproximação devido a alguma pane, esse arrasto parasita sobe para 0,81874. Nessa etapa também foi feita uma estimativa do coeficiente de sustentação da aeronave de acordo com os métodos apresentados por Hamer. Então a gente tem o CL alfa de 7,749, um CL máximo de 1,78 e um alfa de CL máximo estimado em menos 3,37 graus. Foi adotado um sistema de flap simples como superfície hipersustentadora e esse sistema também é chamado plane flap ou aileron. Temos então com o acionamento de flaps um delta de CL máximo de 0,3152, um delta de alfa L igual a 0 de menos 2,14 graus e um CL máximo de 2,095. E aqui a gente pode identificar a caracterização da aeronave 3D trimada. Assim, no AVL foi obtido para um voo trimado na condição de cruzeiro um CL total de 0,68357, um CL total de 0,01807, com uma deflexão de profundor de 4,34986 graus. Já para um voo trimado na condição de rolagem e decolagem, temos um ângulo de ataque da aeronave de 13,42 graus, um CD total de 0,14 com uma deflexão no profundor de 16,51626. É importante lembrar que para a condição de rolagem e decolagem a gente está operando no CL máximo, que como visto anteriormente é 1,88. Falando agora sobre a previsão da estabilidade longitudinal da aeronave, essa previsão Hamer oferece algumas relações baseadas em conjuntos e estruturas, né, na contribuição dos diversos conjuntos e estruturas, né. Por exemplo, essa contribuição da fuselagem ela é dada por uma relação que Hamer descreve, e nessa relação aparece, por exemplo, um fator K. Esse fator K ele é obtido em um gráfico, ele tem um gráfico próprio em que para determinado esse fator K depende da posição do quarto de corda, por exemplo. Então ele é um valor gráfico, né? Essa contribuição do sistema propulsivo também aparece um fator T, que depende, por exemplo, do número de passes do sistema propulsivo ou da área
do diâmetro do disco do sistema propulsivo, né? Então também são valores obtidos de valores históricos, né? O que não é obtido de valores históricos é essa contribuição aqui do conjunto asa-cauda, porque ele foi estimado no software AVL, né? Para a aeronave estar estável, ela tem que satisfazer essas duas condições, de CM-alfa menor do que zero e CM0 maior do que zero, né? Uma análise no software, na condição de cruzeiro, foi obtido esses valores aqui, né? Essa deflexão de profundor, você tem um CM-alfa menor do que zero, que já atende a esse critério aqui, né? E um CM0 maior do que zero atende a esse critério, né? Então a aeronave está estável. Foi marcado também o ponto neutro para essa condição, né? Que está nessa posição aqui, né? E a mesma coisa foi feita com uma condição de subida, né? Você tem essa deflexão do profundor com esse ângulo de ataque, o CM-alfa aqui menor do que zero e o CM0 maior do que zero. Então, de novo, a aeronave está estável, né? E de novo encontrado aqui esse valor de ponto neutro aqui, né? Nessa posição. Por fim, a gente tem um modelo 3D da aeronave que foi implementado no software OpenVSP, e aqui a gente pode ver então a vista frontal da aeronave. A gente pode identificar as duas entradas do inlet e uma parte do canopy. Aqui na vista lateral, a gente pode ver melhor o canopy e também a portinhola do bagageiro, que está localizado na cauda, atrás do segundo tripulante. Aqui na vista superior a gente pode ver melhor o canopy, e aqui temos a aeronave em vista isométrica. Para que a gente possa enxergar dentro da aeronave, foram retiradas as texturas e deixadas no modo wireframe. Então aqui a gente pode ver como é que está a disposição interna. No nariz da aeronave se encontra a unidade propulsiva. Atrás da unidade propulsiva tem a parede de corta-fogo. Aí vem o piloto e o copiloto. Estão sentados em tandem, ou seja, um atrás do outro. E atrás do copiloto tem o bagageiro. E na vista superior a gente pode ver melhor como é que é essa disposição. Por fim, temos as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa apresentação e no projeto. Obrigado pela sua atenção.